Oi! Você sabe o que um timer de cozinha tem a ver com manejamento de tempo, foco e administração de tarefas? Não? Eu vou contar pra você. Vem comigo. Existe uma técnica chamada Pomodoro Technique. Pra quem não sabe, Pomodoro significa tomate em italiano, e essa técnica foi criada por um italiano. O nome dele é Francesco Cirillo e ele desenvolveu essa técnica porque ele estava quase falhando na faculdade e ele queria uma maneira de se livrar dessas tarefas e não repetir de ano. Então um dia, sentado em casa, pensando o que ele poderia fazer, ele olhou um timer que ele tinha na cozinha. Pra quem nunca viu, a gente tem esse timer aqui de cozinha que a gente usa pra poder contar quanto tempo algo tá no forno ou tá no fogo. Então ele utilizou disso daqui, né, o Pomodoro, o pequeno tomatinho timer aqui, pra poder dividir o seu tempo em frações, né? Então ele pensou, e se eu me focar direto por 25 minutos, sem interrupções alguma, e depois me premiar com uma pausa de 5 minutos, será que isso vai ser interessante pra mim? Então ele testou essa técnica. No começo não deu muito certo, ele não conseguiu acompanhar, não conseguiu fazer com que o foco dele se permanecesse, mas conforme a persistência, ele foi alcançando o sucesso com essa técnica. Então ele meio que criou um manual com várias etapas pra você identificar, você controlar e até você ter um plano de ação. Então a técnica é o seguinte, vou me usar como exemplo. No dia a dia de um DBA, a gente tem diversas tarefas, a gente tem diversos tickets de coisas que as pessoas que trabalham com você pedem pra você fazer pra eles no banco de dados. Então, algumas tarefas levam 20 minutos, 25 minutos, 30, 40, uma hora. E às vezes é impossível me focar uma hora seguida, sem interrupções, em uma tarefa só. Eu acho que isso é normal pra todo mundo, não só pra quem tem déficit de atenção. Então, o que eu venho tentado com essa técnica é a seguinte, que é o core dessa técnica, é dividir o meu tempo e não a tarefa. Por exemplo, eu tenho uma tarefa que normalmente levaria uma hora pra fazer, o que no final não vai levar somente uma hora. Pra eu poder me focar 100% sem interrupções, eu coloco um timer. Você não precisa de um timer desse de cozinha, você pode usar o seu celular mesmo pra usar essa técnica. Você vai colocar o seu timer pra 25 minutos. E aí você não pode se distrair com nada mesmo. Você tem que se focar na tarefa por 25 minutos. E isso pode ser a tarefa do seu trabalho, pode ser tarefas da faculdade, qualquer coisa que você queira manejar. Então essa técnica funciona muito bem, né? Principalmente se você tirar o seu celular de frente, tirar o outro computador, porque eu tenho dois computadores aqui, e deixar somente o seu material de trabalho ali na sua frente. E aí depois que você concluir os 25 minutos, aí você relaxa, levanta, estica as pernas, checa as redes sociais, dá aquele break mental pra você mesmo, como se fosse realmente uma recompensa. E eu sei que nós que temos déficit de atenção, não adianta você tirar o celular de frente, o computador, porque a gente consegue se distrair sozinho, com a nossa própria cabeça. Então é difícil, mas com a persistência que você alcança a perfeição. Então nesse manual que o Francesco criou, a gente tem algumas etapas para poder seguir. A primeira, ele diz que você tem que descobrir quanto esforço essa tarefa requer. Então quando você fica se perguntando, ai, onde que foi o meu tempo? Meu Deus, eu não sei onde o tempo foi. Tá ali. É as suas distrações que estão consumindo ela. Às vezes no seu papel mesmo, no seu trabalho ali, já te mostra quanto tempo que vai levar. Principalmente quando você já fez a mesma tarefa diversas vezes, você já tem uma noção de quanto tempo essa tarefa leva para ser concluída. E aí ele diz na segunda etapa, né, que é uma das dicas que ele coloca ali, reduza as interrupções. Quando nós que temos déficit de atenção ou TDAH mesmo, a gente não sabe priorizar tarefas. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa muito importante que eu preciso entregar hoje, mas aí eu tenho uma ligação de uma colega minha que precisa muito conversar comigo sobre alguma coisa, alguma fofoca. A gente sabe que essa fofoca pode esperar uns 25 minutos, né? Então, com isso você aprende a se desviar dessas distrações e falar, olha, depois desses 25 minutos de foco aqui, aí eu ligo pra ela e aí eu vejo o que tá acontecendo. E a etapa número 3 diz que precisamos estimar os esforços dessas atividades. Então depois que você pega o jeito dessa técnica, você vai ter essa capacidade de prever estimativas. Ou seja, você vai saber quantos pomodoros você precisa. Quando eu digo pomodoros, por exemplo, um tomatinho desse que quando você gira ele leva 25 minutos pra terminar o timer. Então, por exemplo, uma tarefa simples eu preciso de 3 pomodoros, ou seja, 25 minutos, mais 25 minutos, mais 25 minutos. Aí tem o 4
a passo que fala pra tornar o Pomodoro mais eficiente. Então ele diz aqui que tem algumas técnicas, por exemplo, você usar um Pomodoro pra poder revisar a tarefa antes, né? Aí tem o passo número 5, né, que é defina seu horário. Então você pode determinar quando que você vai começar essa tarefa, definir quantos Pomodoros vão levar pra essa tarefa ser concluída e quando que você quer que essa tarefa seja terminada. Por exemplo, eu tenho 1 hora, né, pra fazer isso daqui. Então dentro dessa 1 hora eu tenho 2 Pomodoros. Então eu tenho que definir quando que eu vou começar e quando eu vou terminar. Aí tem o número 6, né, que é defina os seus próprios objetivos. Então essa técnica diz que ajuda você a definir muitas coisas, não só no seu trabalho, mas tarefas do dia a dia, que vai te ajudar realmente a organizar a sua vida. E ainda ele te dá os benefícios desse daí, né? Que você vai conseguir manipular interrupções. Então quando você usa essa técnica, você vai conseguir passar uma estimativa mais realista, né, até pra sua equipe, do quanto tempo você vai levar, porque você vai abstrair de todas essas distrações que você tem e vai ter foco máximo ali, baseado no seu pequeno Pomodoro, né, o seu timer. Também diz que quando você aplica essa técnica na sua equipe, você consegue reduzir o tanto de reuniões. Eu não sei porque essa técnica quem está aplicando na minha vida sou eu, e o pessoal que trabalha comigo eu não tenho ideia do que eles fazem. Então eu não posso afirmar se isso realmente ajuda. Diz também que você consegue reduzir erros de estimação. Ou seja, você não vai passar pro seu chefe 2 horas, sendo que você precisa de 4. Aí diz que você consegue melhorar a sua motivação também quando você conseguir ver os resultados que essa técnica vai te dar. Você vai conseguir se sentir muito mais motivado, porque você tá conseguindo finalizar as tarefas que não estava conseguindo porque não tinha organização, né, no seu trabalho. Aí diz também que você vai conseguir transformar algo que era seu inimigo, que é o tempo, em o seu auxiliador. Então você não vai mais ficar com esse pensamento de tipo, nossa, eu preciso de 28 horas por dia pra poder finalizar as minhas tarefas. Você não precisa, você só precisa de organização. Também diz que você vai conseguir atender os seus prazos sem ter nenhum tipo de pressão, porque você já vai estar com as suas tarefas todas alinhadas com os seus pomodoros, então você já sabe quanto tempo você vai levar, e se você realmente seguir a sua técnica, você vai conseguir finalizar a sua tarefa. E aí você ainda deixa um tempo livre pra caso você encontre algum problema. Então, por exemplo, eu levei 25 minutos pra poder fazer essa parte, mas aí eu enfrentei um problema. Então você vai conseguir estipular quanto tempo esse erro que você enfrentou vai levar também, e aí você consegue ter uma ideia até pro futuro, né? De você colocar o tempo que você tem de criar sua tarefa com o tempo de troubleshooting também. E ainda o Francesco Cirillo tem muitas outras dicas no site dele. O site dele é francescocirillo.com e ele trabalha com isso mesmo, né, de organização de tarefas e etc, focada mesmo no trabalho e tal, e também nos estudos. Tem uma técnica muito interessante que vem me ajudando muito a manter o foco nos meus estudos, porque às vezes as distrações vêm de todos os lugares, vêm da sua cabeça, vêm das redes sociais, vêm das pessoas do lado de fora. Então quando você tem um foco, que é o seu Pomodoro, você fala, pô, eu consigo me focar 25 minutos, sim. E aí depois de 25 minutos eu deixo minha mente viajar de novo. E aí quando você vai ver, você tá tendo uma vida um pouco mais fácil, mais tranquila, perde um pouco desses anseios, desses medos, dessas ansiedades de que você não está se empenhando totalmente. Na verdade, o seu problema não deve ser o empenho, é só mesmo a falta de organização. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, porque vem me ajudando muito. E se você gostou dessas dicas, não se esquece aí de compartilhar esse vídeo com os seus colegas aí que estão tendo probleminhas em organização. E se você quiser saber mais um pouco dessas técnicas, você pode acessar o site do Francesco, que tem todas as informações lá pra vocês. Então um beijo e até a próxima!